Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Apocalipse capítulo 18, versículos 20 e 21. Participe, comente e compartilhe com seus amigos. Boa noite a você, sintonizado no canal Notícias Firmada. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Hoje, dia 19 de fevereiro, nós estamos aqui para mais uma live para comentarmos um pouco mais sobre as profecias bíblicas sobre a volta de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que não há mais como desviar a atenção, não há como ignorar que a volta de Jesus está próxima. Estamos em meio a uma pandemia que tem aí assolado centenas de milhares de pessoas. Estamos na iminência de uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, podendo culminar numa terceira guerra mundial. Então todas essas coisas são sinais de que Jesus está voltando. Nós precisamos voltar o nosso pensamento, a mensagem cristã para o encontro com Jesus. O evangelho, ele foi muito distorcido, o evangelho foi contaminado. Jesus já tinha falado sobre isso, né? Quando ele disse: quando vides abominação no lugar santo, sabei que está próximo o fim, né? E nós sabemos plenamente que quando Jesus falou sobre isso, ele estava se referindo à igreja, que é abominação dentro da igreja. Hoje, infelizmente, nós vemos uma igreja que só prega reino da terra, que só prega riqueza, que só prega prosperidade, ignorando a realidade dos fatos. No vídeo de hoje, nós vamos provar isso, provar que essa mensagem de prosperidade, essa mensagem de reino da terra não faz sentido. Isso é uma abominação que tem afastado o povo da verdadeiramente interceder da maneira certa, interceder da maneira correta, buscar o reino de Deus. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem uníssona. Não tem como você fazer uma mensagem aqui no Brasil, outra mensagem na Rússia, outra mensagem na Nigéria, outra mensagem na China, outra mensagem em Bangladesh, outra mensagem na Colômbia. Não existe isso. A mensagem tem que ser uma só. Você tem que falar que Jesus é igual para todos, que Jesus ama todos. Nós vamos falar hoje sobre essa questão da acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas, não existe essa distinção e as pessoas têm feito isso. Inclusive tem até algumas denominações que eles assim pregam a discriminação, falando que existem pessoas que são excluídas, que Deus excluiu essas pessoas. Algumas pessoas tendem aí a falar absurdos, né? Como nós já ouvimos gente falando que os negros foram amaldiçoados lá no tempo de Caim. Olha que coisa absurda, ridícula. Como que alguém pode falar uma besteira dessa, falar que a raça negra é uma raça amaldiçoada lá dos tempos de Caim, que quando Deus colocou um sinal em Caim, que foi isso que transformou, ali que surgiu a raça negra. Para você ver, esse assunto é tão absurdo que nós já eliminamos essa hipótese na sua própria origem. Por quê? Se foi isso, então o que aconteceu quando Noé entrou na arca? Deveria não existir então nenhum negro na terra, porque se todos eles eram descendentes de Caim e todos foram destruídos com as águas do dilúvio, sobrando só a família de Noé, então como que pode alguém ainda dar continuidade com esse tipo de coisa? Olha como essas pessoas são assim ridículas, absurdas, porque eles querem justificar que existe essa pobreza na África, como nós vamos ver aqui nos vídeos de hoje, dizendo que isso é a maldição de Caim.
Meu Deus do céu, né? A que nível nós estamos? Tudo isso por causa do materialismo, por causa do dinheiro, por causa dessas coisas que tem aí distorcido o evangelho, distorcido a verdade. Mas nós estamos com Jesus, estamos com a verdade. E a verdade deve prevalecer em todos os sentidos. Vamos nos apegar com Cristo. Jesus está às portas, vai haver o arrebatamento. E você pensa que esse povo aqui, materialista, vai subir no arrebatamento? Vai subir nada, vai ficar todo mundo na terra. Hoje você vai ver quem são as pessoas que vão subir no arrebatamento. Aqueles que estão clamando, aqueles que estão orando, que estão chorando, porque estão esperando a volta de Jesus. Gente que fica chorando aí porque não trocou de carro, fica chorando porque não foi no cabeleireiro, chorando porque não trocou o piso da casa, chorando porque não pôde viajar. Você acha que gente assim está preparado para subir com Cristo no arrebatamento? Quem fica reclamando das coisas da terra, reclamando porque não tem isso, reclamando porque não tem aquilo? Nós temos que aprender com esses nossos irmãos que oram todo dia agradecendo porque receberam o maior tesouro, receberam a maior esperança, que é a vida eterna. Não há nenhum prêmio da loteria, não há nenhuma fortuna que seja maior do que a esperança do reino do céu. Essa é a mensagem. É isso que Jesus mandou nós falarmos, pregarmos o evangelho, pregarmos a salvação, o reino do céu. O nosso tema de hoje, nós vamos falar, sobre... Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Apocalipse, pessoas, que pune, esses que puniram, que pune os cristãos, que perseguiram os cristãos. Essa imagem que você está vendo é na China, esse regime comunista, que eles mandam lá, você pode ver aqui a escavadeira, tratores, eles mandam derrubar prédios, derrubar igreja, não importa se tem gente dentro, em perseguição ao cristianismo, em perseguição ao evangelho. Então esse vai ser o nosso assunto de hoje. Convido você a ler comigo em Apocalipse, capítulo 18, versículo 20 e versículo 21. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um forte anjo levantou uma pedra como grande pedra de morrinho e arrojou-o para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Se você tem acompanhado aqui essas lives, as lives anteriores, você está vendo que nós estamos falando sobre a Babilônia, que é esse sistema mundano, esse sistema dominado pelos globalistas, dominado pelo Gadu, pela nova ordem mundial, pelo olho que tudo vê, por essas organizações. Eles se sentem soberanos, eles se sentem donos de tudo e eles são anticristãos. Eles odeiam cristãos, eles perseguem cristãos e eles matam cristãos. Tudo isso eles fazem porque eles acham que eles dominam. Eles acham que tudo é deles, que o poder é deles. Realmente, nós não podemos negar que Satanás tem um grande poder, principalmente um poder financeiro. É muito importante nós entendermos isso. Todo tipo de poderio financeiro é de Satanás. Ele é o dono de todo esse sistema, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono da fama, ele é o dono do sucesso. Você pode prestar atenção que quanto mais a pessoa se afasta de Deus, quanto mais a pessoa se aproxima do diabo, mais rica essa pessoa é. Nós estamos falando de fatos. Aqui nós não ficamos com ilações, com fantasias. Isso é a verdade. Você pegar ali o ranking dos homens mais ricos do mundo, você não vai achar nenhum cristão, nenhum crente,
um crente de verdade, que busque a Deus, que ame a Jesus Cristo, você só vai encontrar ali pessoas realmente satanistas, pessoas integrantes dessa organização que existe aí há milhares de anos, essa organização que também ali ajudou os mestres da lei, os sacerdotes a botar Jesus na cruz. Então essa organização é que tem os homens mais ricos do mundo. Então eles têm essa riqueza porque, conforme nós já explicamos aqui, porque Satanás disse que tudo é dele e ele dá a quem ele quer. Mas na live de hoje nós vamos falar então sobre essas pessoas, conforme está aqui descrito no versículo 20, que os santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Desde quando Jesus, esteve na terra, a começar pelo próprio Jesus, ele foi o quê? Foi morto na cruz, foi crucificado. Por quê? Porque ele só pregava a verdade, porque ele falava do reino do céu. Jesus não se compactuou com o sistema da época. Porque Jesus chamou aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que exploravam a fé das pessoas de roubadores. Ele foi muito claro. Ele entrou lá dentro do templo e falou: vocês transformaram a casa do Senhor em covil de salteadores. Em São Marcos fala roubadores. Por quê? Porque eles se apropriam disso. Porque o cristianismo gera muito dinheiro. Os próprios judeus, eles não receberam a Jesus, eles não reconhecem que Jesus seja o Messias, não reconhecem que Jesus seja o Salvador. Mas, no entanto, lá na cidade de Belém, é uma cidade extremamente comercial. Eles comercializam tudo relacionado a Jesus. Então, olha só como que o dinheiro tem uma força na fé das pessoas, né? Eles negam Jesus, negam que Jesus seja o Senhor, negam até que Jesus tenha existido, mas, no entanto, como o nome de Jesus rende dinheiro para eles, se você for até Belém, você vai ver a cidade inteira lá ornamentada com coisas do cristianismo, eles vendendo itens, ali a igreja aonde Jesus eventualmente possa ter nascido, e mais em toda ali Israel, em várias cidades ali de Jerusalém, vários pontos, eles comercializam tudo. Não é uma contradição? Se eles não acreditam que Jesus existiu, se eles não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus, eles deveriam não vender nada, não permitir que se fizesse todo esse comércio. Mas em função do dinheiro, eles aí iludem as pessoas, dizendo que ali é o lugar onde viveu Lázaro, ali é onde viveu a sunamita. Inclusive, uma vez eu conversei com uma pessoa que morou lá em Israel, e o que ele me disse é que tudo lá virou questão comercial. E que, na verdade, muitos dos lugares aonde as pessoas vão não correspondem à verdade dos fatos. Eles dizem, por exemplo, essa é a casa aonde Lázaro viveu. Na casa que Lázaro viveu tem umas 10. Cada um faz lá um ponto dizendo que ali é a casa onde Lázaro viveu. E o povo vai lá, chora, achando que é realmente o lugar. Falam que é o lugar onde Jesus celebrou a ceia, o lugar onde Jesus esteve com os discípulos, a multiplicação dos pães. E vai tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, eles criaram um ponto comercial. Por quê? Porque o dinheiro fala mais do que a convicção de fé. Como rende dinheiro para eles, porque são muitos turistas cristãos que lá vão, eles exploram isso. Por isso que Jesus condenou a exploração comercial. Não é permitido, em hipótese alguma, que alguém explore o nome de Jesus para seu próprio benefício comercial. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, onde fala das qualificações de pessoas que não herdarão o reino do céu, ali está específico que os roubadores não herdarão o reino do céu. A quem está se referindo quando fala roubadores? Justamente
a essas pessoas que exploram a fé dos outros, essas pessoas aí que se enriquecem em nome de Jesus Cristo. Não herdarão o reino do céu. Para você ver como isso é sério e como isso é muito perigoso. E o texto aqui de Apocalipse fala que Deus julgou a causa dos profetas, daqueles que foram perseguidos. Porque nós sabemos, enquanto nós estamos aqui no Brasil, por isso que eu digo, né, que não há nenhum tipo de justificativa para alguém lamentar a vida que tem num país como o Brasil. Eu entendo que é pecado alguém que reclama da vida, que reclama que não tem algo, que reclama que não tem alguma coisa para comer, não tem uma roupa melhor para vestir. Nós vemos hoje absurdo. Nós vemos pessoas reclamando porque não pôde comprar um tênis que queria, porque não pôde ir num cabeleireiro, porque não pôde fazer uma viagem, porque não pôde comprar uma casa, porque não pôde comprar um carro. Gente, como que pode alguém fazer esse tipo de oração? Como que alguém pode se dirigir a Deus, dirigir a Jesus Cristo e reclamar de alguma coisa que falta em sua vida numa localização igual o Brasil, igual onde nós estamos? Por exemplo, eu estou falando da cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Como que alguém que mora numa cidade como Limeira pode reclamar da vida? Como pode reclamar, sabe? Se aqui você tem de tudo, você tem de tudo. E o povo foi mal instruído. O povo, na verdade, foi mal instruído. Lembrando que Deus não poupou aos anjos porque seguiram a instrução de Lúcifer. Então não pensa você que Deus vai poupar esse povo que fica seguindo esses líderes religiosos que ficam estimulando o reino da terra, que ficam estimulando prosperidade material. Isso é idolatria. Nós já falamos aqui, já está registrado na Bíblia que todo tipo de culto que envolve dinheiro é idolatria e os idólatras não herdarão o reino do céu. Então é muito perigoso essa doutrina que está sendo ensinada hoje, essa coisa aí de prosperidade, de riqueza, que Deus vai dar o melhor, que Deus vai colocar por cabeça. Todas essas coisas são coisas loucas, são loucura, são coisas que Deus repudia, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus vai julgar todas essas pessoas. E muitos crentes de verdade estão padecendo, estão sofrendo, e eles estão clamando, pedindo a volta de Jesus. O povo aqui dessa região não ora pedindo a volta de Jesus, ora para que Deus resolva. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, aí nesse momento conturbado politicamente, e as pessoas estão aí orando para que Deus interceda, que não deixa o comunismo chegar, que ora. Vamos ser realistas. Por que Deus intercederia aqui e não intercede em outros lugares? Por que Deus permite que outros lugares sofram perseguição, que tenha comunismo, que tenha todo esse tipo de coisa? Então, nós não podemos colocar Deus como injusto. O Senhor não pode ser injusto. Ele não faz acepção de pessoas. Veja bem, nós temos que ver que a perseguição ela está acontecendo em várias partes do mundo. Eu tenho aqui um vídeo que é feito pelo grupo dos Portas Abertas, que é uma organização muito séria, uma organização que realmente trabalha em prol do cristianismo. Esse sim merece respeito, esse sim merece, né, ser destacado, mas pouco eles são destacados. Assim, esse Ministério Portas Abertas tivesse esses recursos que essas grandes organizações religiosas têm, o que eles não estariam fazendo? Porque esse Ministério Portas Abertas, eles vão lá aonde pessoa está passando fome, aonde crente está passando necessidade. Eles são reconhecidos pela ONU como uma organização séria, uma organização que realmente tem o evangelho, a causa cristã em primeiro lugar. Eles não têm interesse para eles, interesse financeiro. Ninguém está querendo ficar rico aí pregando o evangelho. Eles fazem de coração
é realmente uma organização que merece ser ajudada, é uma organização que tem feito uma grande diferença, a qual eu também me inspiro no trabalho deles, no que eles têm feito, porque é assim que tem que ser o Evangelho tem que ser voltado à forma como Cristo ensinou, à forma como Cristo nos orientou. Mas vamos ver então como que está sendo a perseguição aos cristãos nos nossos dias de hoje. Esse vídeo é de 2021 e tem muitas informações que nós vamos comentar aqui no decorrer da transmissão. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Então aí você viu esse vídeo do Ministério Portas Abertas. É importante nós abrirmos a nossa mente,
né? O próprio apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você vê um grupo de pessoas como esse, né, a Nigéria, que é um país aí que está entre os 10, né, onde há mais perseguição. Então você vê aqui esse grupo de pessoas. Eles estão todos dentro da igreja, estão aqui cantando, louvando a Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção é que essas pessoas, eles não estão ali na igreja para mostrar roupa, para se aparecer, para exibir perfume, para exibir as suas joias. Eles estão na igreja para adorar a Deus, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas que estão aqui, que você está vendo essas imagens, eles não sabem o que pode acontecer com eles. Se de repente pode vir aí um monte de policial invadir a igreja e bater nas crianças, bater neles, se vai vir uma reta escavadeira, derrubar essa igreja com todos eles dentro. Porque é assim que é nesses países. Aí você vê aqui essa imagem, né? São predominantes na Nigéria um país negro, de pessoas negras. E aí nós vamos então entrar nesse assunto, né? Porque infelizmente, para que você possa ter uma ideia, existem organizações religiosas que discriminam os negros. Dizem que os negros estão debaixo de uma maldição, que isso, por causa dessa maldição, é que eles estão passando por essa perseguição. Por isso que o tema de hoje diz que Deus vai julgar essas pessoas. Essas pessoas não vão ficar impunes do julgamento de Deus, porque falar um absurdo desse é uma coisa assim fora do comum. Dizer que o Senhor discrimina os negros, que o Senhor que esses negros que estão sofrendo essa perseguição é porque eles são amaldiçoados, porque Deus assim excluiu eles. Eu não vou nem falar o nome aqui de uma denominação religiosa que é muito grande, muito conhecida aqui no Brasil, que tem no mundo todo, que tem entre o seu fundador, entre o seu líder, uma doutrina que fala isso que eu estou aqui falando para você. Eles dizem que esse povo foi excluído da graça de Deus, que eles estão fora. Eles fazem assim uma ilusão, né? É uma comparação com o tempo antigo, em que Deus havia escolhido a nação de Israel e os demais povos da terra Deus considerava como gentios, que esse povo estava excluído da graça de Deus. Então eles querem dizer que agora, depois que Jesus veio ao mundo, que morreu na cruz, que desceu lá ao cativeiro para resgatar o povo, que disse que todo aquele que crê será salvo, ainda pode existir algum tipo de discriminação, algum tipo de acepção de pessoas. É muito triste, né, saber isso, ainda mais dessa igreja aí, que é uma organização muito grande. Eu não vou aqui falar o nome, mas se você pesquisar aí no Google, você vai saber qual é o tipo de doutrina que fala isso. Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para essa questão da discriminação, porque jamais pode existir discriminação. Então, para isso que é importante nós entendermos como que Deus trata, como que Deus age nessa situação. Primeiramente, eu quero que você abra comigo o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas em hipótese alguma. Vamos ainda conferir no livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 34,
que foi quando Pedro se levantou e disse: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, essa doutrina que essa grande organização e outras que seguem essa mesma orientação têm dito é mentira. É uma mentira falar que existe acepção de pessoas, que esse povo aí que nós estamos aqui mostrando, olha aqui, olha, na Índia, tá vendo aqui um grupo de crente na Índia, olha como é que é o estilo deles, olha a igreja como é que é, local aberto, não tem cadeira, não tem ar-condicionado, não tem nada, é um país extremamente pagão, e esse povo, ó, tá aí adorando a Deus, buscando a Deus, na presença do Senhor. Mas vem agora esses materialistas aí, esses avarentos pregadores aí de teologia de prosperidade, falar que essas pessoas estão excluídas da graça de Deus. É eles que estão salvos. Pode ter certeza que no arrebatamento são esses aqui que vão subir. Esse povo aí, esses que ficam aí pregando essas coisas aí terrenas, pregando conquistas materiais, vão ficar aqui, não vai subir. Você pode escrever o que eu estou falando, deixa esse vídeo registrado que eu garanto para você, não subirão no arrebatamento esses materialistas, esses que estão materializando o evangelho. Quem vai subir? É esse povo aqui, ó. Antes, quando eu li a Bíblia, eu falava assim, com todas essas coisas, a gente vendo como que as pessoas se relacionam, eu achava assim, ninguém sobe no arrebatamento. Mas aí a Bíblia diz, veja uma multidão. Sabe de onde que vem essa multidão? Essa multidão, ó, tá vindo daqui. É desse povo aí, ó. A multidão, ó, tá vindo daqui. A multidão, ó, tá vindo daqui, ó. Você sabe o que tá vendo essa imagem aqui, ó? Isso aqui é na China. O pessoal com a Bíblia na mão. Se eles saírem com essa Bíblia na mão na rua, eles são mortos, são presos. Porque não pode, é proibido o evangelho, mas eles recebem. Você acha que eles estão aqui orando, pedindo a Deus que derrube o Xi Jinping, pedindo a Deus que mande um presidente conservador? Eles estão orando, pedindo que Jesus volte, pedindo que o Senhor venha, Senhor Jesus, venha nos buscar. Eles acreditam no reino do céu, por isso que eles são crentes. Ninguém aqui está pedindo apartamento, pedindo casa, pedindo bens materiais. Eles estão pedindo que Jesus volte e os leve para o céu, porque essa é a promessa do Senhor. Então nós temos que ter essa visão. No livro de Tiago também escreveu sobre isso, você pode ver no capítulo 2, vamos ver o capítulo 2, que ele fala muito claro sobre isso, né? Tiago capítulo 2, versículo de número 1. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Veja, não existe acepção de pessoas. Deus não trata um diferente, o outro ele dá mais, o outro ele dá menos. Olha lá, olha só. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser, tu assenta aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízes e tomados de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Presta atenção nesse versículo, olha o que diz. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Então, é esse ponto que eu quero que você reflita comigo. Nós olhamos essas pessoas e podemos, coitadinhos, são pobres, estão aqui sofrendo, mas são esses, estão muito mais na nossa frente. A probabilidade deles entrar no céu é muito maior do que a nossa, aqui.
Porque eles estão entendendo a mensagem. Você vê aqui essas pessoas aqui sentados, esse pregador está dizendo, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, não vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eles choram, sentem a presença de Deus, falam em língua estranha. Por quê? Porque eles sentem a alegria do Espírito Santo, saber que essa casa que eles moram aqui, esse lugar onde eles moram, essa pobreza, tudo não é nada comparado ao que eles vão receber no reino do céu. No entanto, os crentes daqui da nossa região não querem saber da morada de Cristo, eles querem saber da morada da terra. Eles querem saber se vai conseguir comprar uma casa melhor, quer saber se vai conseguir morar num apartamento melhor, quer saber se vai ter um carro melhor. Então olha como é diferente a intercessão, a oração e o coração dessas pessoas. E ainda Tiago continua, né? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles, olha só o que Tiago fala, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós são invocados? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bens. Olha agora o versículo 9. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, para vocês aí que ficam aí discriminando os negros, discriminando os pobres lá da África, os pobres da Índia, os pobres desses lugares aí, dizendo que eles estão excluídos da graça de Deus, olha só o que tem para você. Vocês estão cometendo pecado. Vocês estão pecando, estão fazendo acepção de pessoas, querendo justificar a sua avareza, querendo justificar o seu interesse material, discriminando seres humanos. Você não é melhor do que ninguém. Você não é mais bonito, você não é melhor. O seu corpo vale tanto quanto de qualquer um desses negros que estão aqui na igreja, sabe? Você acha que por causa do seu dinheiro, por causa da sua origem italiana, da sua origem alemã, você acha que você é melhor? Você não é. Você está pecando, vocês estão discriminando pessoas a qual Deus morreu na cruz. Morreu por eles, morreu por você também, morreu por todos nós. Mas o Senhor não faz acepção. O Senhor não discrimina ninguém. Para o Senhor Jesus, toda alma tem o mesmo valor. Ele quer que todos se salvem e que todos encontrem lugar no reino do céu. Já lá no Antigo Testamento, né? Vamos aí também trazer essa pauta aqui do Antigo Testamento, porque esse grupo aí dessas pessoas, nossa, tá aqui coçando minha língua para me falar aqui o nome da denominação que prega esse tipo de discriminação, mas não vou falar. Quem quiser que procure aí na internet e você vai descobrir. Procura aí qual é a denominação, aí, essa grande organização que prega esse tipo de acepção. Olha só em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Não adianta querer justificar isso, querer dizer que os crentes primitivos tiveram que passar. Nossa, tem gente que tem a frieza e a capacidade de dizer que os primitivos, que foi no tempo deles, que eles tiveram que passar por aquilo, que eles tiveram que ser comidos por leões, que eles tiveram que sofrer, para que agora os crentes de hoje possam ir morar em mansões, ter seus jatinhos particulares, andar de carros luxuosos. Como é que alguém pode falar uma coisa dessa? Eu não consigo entender como que alguém pode fazer uma discriminação tão grande. Jesus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o mesmo. Agora, eu queria ver se esses crentes aqui dessa região aqui, como nós estamos abordando,
Como que esses crentes seriam se tivesse que passar por aquilo que os crentes primitivos passaram e por aquilo que os crentes de hoje passam? Quando você vê aqui esse grupo aqui de crentes, todos com a Bíblia na mão, primeiro que existe aí pessoas que são comprometidas, que fazem campanhas. Você acha que é fácil imprimir uma Bíblia em chinês, imprimir uma Bíblia assim nesses idiomas? Eu lembro uma vez que eu estava num culto missionário e um pastor contou uma história que foi muito interessante para que você veja como que o Brasil é um país que realmente exerce uma função muito importante no cenário evangelístico global. Os missionários brasileiros, eles têm uma facilidade maior de entrar em qualquer país, porque o Brasil talvez seja o único país do mundo que tem assim acordo diplomático com todos os países da Terra. Não existe nenhum país no mundo que existe uma restrição para a entrada de brasileiro. E esse missionário contou que ele estava num país que era um desses países assim que existe esse tipo de repressão ao cristianismo. E ele chegou nesse país e eles estavam transportando Bíblias. O carro estava lotado de Bíblia. Isso acontece em países como aqui você está vendo na China. Se alguém for pego num carro com o carro cheio de Bíblia, essa pessoa é presa por tráfico. Para você ver como que é ser cristão nesses lugares. E esse missionário estava lá com o seu carro lotado de Bíblia e ele estava se dirigindo, não me recordo agora que país que era. E ele estava indo, isso eu ouvi mesmo do próprio missionário contando, que a situação passou com ele. E quando ele estava assim indo, estava tendo uma blitz, que a polícia estava lá revistando todos os carros. E quando ele viu aquilo, o carro dele lotado de Bíblia, ele falou: a hora que eu passar, eles vão me revistar, vão achar essas Bíblias e eu vou ser preso. Tá vendo como é que é ser crente aí nesses lugares? Agora o crente daqui está reclamando porque não pôde ir no cabeleireiro. Ele está lá preocupado porque se vai ser preso porque está portando Bíblia, querendo levar a Bíblia para evangelização do povo. E ele lá caminhando, foi indo. Aí chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, os policiais deram sinal para ele encostar. Quando o policial viu que ele não era, do país, perguntou sobre o seu passaporte. Aí ele se identificou dizendo que ele era brasileiro. Aí quando aquele policial pegou o passaporte dele na mão, quando ele falou que era brasileiro, o policial na hora arregalou o olho: "Ô, Brasil, futebol, Bebeto", e fez aquele gesto do Bebeto balançando a criança, na Copa de 94. E o policial ficou tão feliz porque viu um brasileiro que nem revistou o carro dele. Falou: "Pode continuar". Olha que coisa, né? Um fato, do Brasil ter sido campeão do mundo de futebol, o Bebeto ter feito aquele gesto, balançando a criança, e o futebol, todos nós sabemos que no mundo inteiro, todo mundo assim gosta de futebol. Aquilo foi que ajudou que o missionário conseguiu passar. Mas você entende o que eu quero que você aqui reflita nessa live? É o que significa ser crente, o que significa dar a vida pelo Evangelho, o que significa correr risco de vida por causa do Evangelho. E essas pessoas, eles não abandonam a sua causa, eles continuam firmes ali, levando a palavra, pregando o Evangelho. Essa imagem, por exemplo, que você está vendo aqui, olha aqui, você vê aqui as escavadeiras, isso é na China. Por que eles estão derrubando? Só porque colocaram uma cruz cristã. Colocaram uma cruz cristã no local público, foram lá e derrubaram. E eles fazem isso com o povo dentro da igreja. Se tiver todo mundo lá dentro, eles vão lá, derruba tudo e mata todo mundo.
Então essas pessoas, esses crentes, estão dando a vida dele por amor ao evangelho. Eles não estão preocupados com seus bens materiais, não estão preocupados com essas coisas aqui na terra. Aqui no nosso território, o que nós estamos vendo é o seguinte: as pessoas não estão buscando o reino do céu. As pessoas estão buscando o reino da terra. Você vê que você vai na igreja, você pouco ouve falando do reino do céu. A pessoa fala que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai fazer isso, que vai fazer acontecer aquilo, e que Deus vai trazer, vai colocar por cabeça, vai fazer isso, porque as pessoas acham que já estão no céu. Mas, gente, pode ter certeza que eu estou falando. Só subirão no arrebatamento aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Não é aqueles que consideram a volta de Jesus uma coisa conivente. Ou seja, a pessoa vai para a igreja porque ela quer prosperar, ela quer ficar rico, quer ter saúde, quer isso, quer aquilo. E quando Jesus vir, sobe no arrebatamento. Esse é o pensamento dos crentes de hoje, como se fosse tão simples. Qualquer um está subindo no arrebatamento, todo mundo está salvo. Quando você vai em velório, parece que todo mundo que morre, descansou, E não é assim, não é verdade. Aquele que não buscou o Senhor, que não renegou esse mundo, Jesus mesmo fala, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ainda ver o que Pedro fala. Pedro diz assim: ora, se invocais como faz aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nós estamos aqui na terra, é necessário ter temor. Não é achar que pode agir de qualquer jeito, que pode fazer as coisas do jeito que quiser, que pode servir a Deus do jeito que achar melhor, que todo mundo está salvo, que o Senhor perdoa tudo, que pela graça do Senhor já estamos no céu. Não é. Portai-vos com temor. Temor. A gente tem que assim olhar a nossa vida e encontrar um monte de defeito para que a gente possa cada dia mais estar se corrigindo, estar se consertando. E ainda em Efésios, capítulo 6, versículo 9, olha aí o que a palavra fala. E vós, senhores, de igual modo, procedeis para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está no céu, e para ele não há acepção de pessoas. Então, eu quero ver quem consegue contradizer todos esses argumentos. Eu poderia ainda aqui citar mas várias outras passagens que Deus não faz exceção de pessoas, que essa doutrina aí de gente falando que esse povo é excluído, que esse povo aí tem uma maldição na sua vida, que foi por isso que os negros foram escravos. Quem fala isso, um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. O que eu sempre digo é isso. Todos terão que passar pelo tribunal de Cristo. Eu volto sempre a citar um versículo que eu considero, não vou falar que é um versículo mais importante da Bíblia, mas eu considero esse versículo um baluarte. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Pronto. Nós não vamos aqui ficar discutindo, não vamos ficar aqui entrando em briga com ninguém. Quem quer ir defender sua teologia de prosperidade, quem quer ficar pregando aí reino da terra, distribuindo chave de casa própria para os outros, falando essas coisas, continue falando. Se você acredita nisso, continue pregando isso. Eu não acredito e eu não prego isso. O que é o resumo da obra? A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que esse versículo está sendo
a bandeira. Nós temos visto igreja inclusiva, falando que pode ter casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Nós estamos vendo igreja falando que você pode casar, descasar, casar de novo e assim por diante. Nós estamos vendo aí gente falando que você pode beber, tomar vinho, uma dosezinha de vinho, não faz mal, que você pode tomar uma cervejinha. Cada um está falando o que é. Cada um faz de acordo com aquilo que acredita. E o resumo: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Quer dizer, se nós estamos tentando, nos preparando para entrar no céu, para ir no arrebatamento, a gente procura evitar fazer coisas que possam impedir que sejamos arrebatados. Agora, quem não se preocupa com isso, quem não tem temor, que já acha que está salvo, cada um faça conforme a sua fé, faça de acordo com aquilo que acredita. Nós estamos aqui buscando a salvação, buscando o reino do céu. Então essa foi a nossa live de hoje. Espero que você tenha entendido aqui a nossa mensagem, a nossa palavra. Eu quero mais uma vez aqui ressaltar aos irmãos, aqueles que têm lembrado de nós, aqueles que têm contribuído. Eu sei que os nossos irmãos estão assim buscando, querendo. A nossa igreja passou por um momento muito difícil, com todos esses fatos que aconteceram, da pandemia, tudo isso. E hoje as portas, elas não estão, não vou dizer que as portas estão fechadas, né? As portas continuam abertas, porque a igreja continua ativa, eu continuo orando, intercedendo por todos nós, porque nós estamos unidos. E muitas pessoas têm aí acreditado, têm nos ajudado, enviado a sua oferta. Eu quero agradecer você que tem acreditado, você que quer a nossa igreja aberta de novo, você que tem contribuído em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que ainda nós temos muito a fazer e eu creio sim que nós vamos conseguir reabrir a porta da nossa igreja, evangelizar, sabe? Eu sei que o Senhor faz milagre, eu creio que o Senhor cura os enfermos, liberta os cativos e nós vamos continuar firmes nesse propósito. Quero também avisar você que a sexta-feira, na próxima sexta-feira, dia 25, nós vamos ter uma live no YouTube, onde ali nós vamos estar ali trazendo as informações, as notícias, também ali apresentando o nosso momento de oração. Nós vamos fazer o momento da intercessão. Então, se você tem algum pedido de oração, você pode enviar aqui no comentário, você pode mandar aqui uma mensagem para nós aqui no Facebook ou no WhatsApp, porque na próxima sexta-feira nós vamos assim estar trazendo essa live e vamos estar ali fazendo esse momento que nós precisamos muito de oração nessa época agora. É preciso sim, a palavra diz que se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, que o Senhor ouvirá no céu. Então nós vamos fazer essa oração, esse momento da concordância. Então se você tem fé e precisa de uma oração, que você precisa dessa concordância, participe da nossa live na próxima sexta-feira, às 21h30 no YouTube. Eu vou estar durante a semana aí divulgando, mandando para você as informações e tudo mais. E em nome de Jesus, eu creio que em breve nós estaremos congregando juntos, louvando ao Senhor, orando pelos enfermos, expulsando os demônios, porque nós temos que nos preparar, porque a volta de Jesus está muito próxima. A igreja evangélica firmada em Jesus Cristo é uma igreja que visa o reino do céu. Nós não pregamos prosperidade, não pregamos riqueza na terra, não pregamos conquista, não falamos que você vai ser cabeça de nada. O que nós pregamos é que nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe seus filhos. Creia que quando você escolhe estar do lado de Jesus, é porque você sabe que nem tribulação, nem peste, nada pode te separar do amor de Cristo. Muito obrigado então a todos vocês que têm nos ajudado, que têm ofertado. Você tem o número do Pix, a conta da Caixa Econômica, que você pode fazer o depósito na Caixa ou na lotérica. Contribua, que em nome de Jesus, juntos nós vamos vencer esse mundo e vamos nos encontrar com o Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30.
Se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.